Olá, bem-vindos, queridos companheiros de Tribo de Alma. Bem-vindo a ti se é a primeira vez aqui ao canal. Então, hoje estamos com uma leitura particularmente especial para mim e que eu espero vir a fazer várias mais vezes, porque realmente é algo que precisamos todos e especialmente nesta fase da Páscoa que já passou, no entanto é algo que fica connosco e para nós continuarmos a fazer este trabalho interior de encontro com este Espírito Santo que há de chegar no Pentecostes, não é? Então é uma altura de grande introspeção. Para mim é uma altura em que muitos de nós muitos de nós estamos a fazer trabalho de iniciação, portanto de despertar espiritual e de grandes desafios. É a forma mais prática que podemos ver isso a acontecer nas nossas vidas. Além de mais, particularmente este mês de Abril, que é quando eu estou a fazer a leitura, independentemente de quando venhas até ela, é porque é realmente um momento ideal para ti, para receberes esta cura de alma através desta leitura. Mas particularmente neste mês de Abril, estamos com um eclipse solar que traz os seus efeitos durante todo o mês. É um eclipse bastante profundo a nível de influência no ser humano. Há inclusive dados históricos a nível bíblico de uma passagem nestas linhas deste eclipse solar. Portanto, é realmente um período onde se espera grandes mudanças. Não é para ter medo, as mudanças são sempre para nos encaminhar naquilo que é o melhor, que nos vai levar para o propósito maior, para o caminho, a missão da nossa alma. Mas por vezes isso vem abalar um pouco as rotinas, as zonas de conforto, aquilo que em primeira mão acharíamos que seria aquilo que quereríamos, mas que na verdade não é o melhor para a nossa alma e não conseguimos ver isso no momento, não é? Por vezes é-nos difícil ver as perspectivas mais elevadas. Então, de certa forma, esta leitura vem para ajudar a fazer esta cura na alma, para ajudar a suavizar processos, para ajudar-te a encarar o momento presente mais conscientemente, com maior gratidão, com maior espírito de presença, de estares verdadeiramente a viver já no presente o amor, a abundância que desejas, não é? Retirando energias de medo, energias de dúvida, preocupações, porque no fundo são essas coisas que trazemos muitas vezes acarretado com experiências passadas e que nos criam amarras correntes e nos impedem de vermos então essa visão de que afinal as coisas já estão maravilhosas e vão caminhar para ainda estar mais maravilhosas. E pode realmente ser assim. Mas por vezes precisamos de fazer então uma certa limpeza, uma cura. É bom termos isso como um hábito higiênico, não é? De curar a nossa alma. Então, tu vês que temos 3 cartas, como sempre. Sente qual é aquela que está a chamar por ti. Eu já vou mostrar ao detalhe cada uma delas, mas antes vou usar aqui este momento de introdutório para fazer a entrada para este momento de cura da tua alma. E esta entrada, eu venho-te trazer um momento para contemplares esta imagem, que é uma imagem da Madonna, não é? De Rafael, que é considerado um dos maiores artistas de toda a história. E de facto, Steiner escreveu como há realmente um poder de cura que vem através da contemplação das várias Madonas que ele selecionou e que em breve eu farei um pequeno cursinho
completo da cura com a sequência toda das Madonas. Mas o importante aqui é realmente fazer-te um apanhado geral do porquê destas imagens da Madonna. Ela é a representação da mãe que cura, da mãe de todos nós, da mãe que está ligada à Mãe Terra, à fertilidade, à cura. É a nossa mãe, esta força que está sempre lá presente e que nos cura. No tempo dos egípcios, eles já sabiam e tinham esta conexão bem maior, aliás, que nós depois perdemos com esta mãe que cura, e eles chamavam-lhe Isis. No nosso tempo mais presente, não é? No tempo em que Rafael veio, este artista, ele conseguiu ir buscar realmente uma simbologia misteriosa, secreta, que reside em cada uma das imagens da Madonna e que traz realmente ilustrado estes mistérios do universo, mistérios do cosmos, da criação do cosmos, do universo, sistema solar, da evolução da Terra e da evolução do homem, de cada um de nós, aquilo que vivenciamos na nossa experiência aqui terrena. Então, eu convido-te a fechares os olhos por um segundo e respirares fundo. Abrires novamente os teus olhos e por apenas alguns momentos ficares a contemplar mais importante do que fazermos interpretações, que não irei fazer nesta leitura, é realmente sentires o que é que a tua alma te fala, o que é que tu vês, nos gestos, a forma, não é? Desde o fundo, a própria imagem em si, as cores, ainda que nesta estão bastante desfasadas, desfocadas, mas há claramente uma grande história que está a ser contada, não é? Então, eu vou colocar aqui de lado a nossa imagem da Madonna e vamos então ver cada uma das cartas e dirigir-te para a leitura ou as leituras, pode ser mais do que uma, podem ser as 3, importa é que realmente sigas o teu coração. Para o grupo número 1 tens Animal de Poder. O seu guia espiritual animal é um guardião para si e está a ajudá-lo com esta situação. Para o grupo número 2, Anjo Terrestre, é um trabalhador da luz que veio à Terra ensinar o amor. E para o grupo número 3, Deusa, expressa a sua energia feminina, divina, aceitando a sua intuição mágica e essência cuidadora. Ok. Então, na caixinha de descrição em baixo tens o tempo específico para cada uma das leituras. Vemo-nos lá. Olá, bem-vinda, querida alma. Então, a tua leitura é esta cura de alma que vamos dar este processo, início a este processo que tu com toda a certeza já tens vindo a fazer, mas é uma ajuda que vem dar-te e é algo que neste momento eu senti que realmente, coletivamente, há um chamado a fazeres uma
uma pequena cura da tua alma. E nós vamos usar várias coisas, portanto vamos usar as cartas de oráculo para tentar perceber um pouco mais qual é a que nível é que vem esta cura para ti. Vamos colocar os cristais também para usar o seu poder de cura nesta direção, e eu vou colocar também as runas e o tarot. Então eu vou começar por colocar runas. Tens 3 runas. Tens Soelu, ai, que maravilha, Berkana e Raido. Uau! Soelu é energia do sol, energia pai, energia de vitalidade. E Berkana fala de um crescimento, de um amadurecer, uma maturação que está a acontecer. E Raido é viagem, é algo que tem força. Faço muito a alusão ao cavalgar, viagem a cavalo, e os cavalos são a forma como medimos a força de um carro, não é? Em cavalos. E esta runa faz-me sempre associar muito essa energia. Portanto, eu sinto que há aqui, tendo em conta que tens Soelu, há um crescimento que estás a fazer a nível da tua vitalidade. Provavelmente vais sentir isso, inclusive a nível físico. Eu sinto que vais ter esta força, sentir a tua força de cavalo já aumentar, a sentires essa vitalidade. A tua carta principal, Animal de Poder, fala que o teu guia espiritual animal está a ajudar-te nesta situação. Então, de facto, haverá aqui uma circunstância na tua vida que recentemente te fez sentir mais sem energia, talvez isolado. Eu disse isto dos cavalos e agora é que estou a olhar para a carta e a ver que tens aqui, não é um cavalo qualquer, é de facto um unicórnio. Incrível. Talvez possas não te acreditar, mas eu não vi. Eu só olhei realmente para a tua carta a ver este cavalo neste momento. Portanto, há de facto uma força extra a chegar para ti, uma força que vem do sol, esta vitalidade, e que te vai mover com velocidade em frente, vai-te dar força, garra, entusiasmo para avançares. Então eu sinto que esta cura que vamos fazer também na leitura vai ser como um boost, é uma ajuda para impulsionar mais ainda um trabalho de crescimento que tu já tens vindo a fazer, tal como te disse inicialmente. Vamos ver então mais cartas do oráculo para tentar descobrir algo mais acerca desta situação e através também desta olhar, não é? O ver e esta Madonna que contemplamos no início, na introdução da leitura. Eu esqueci-me de falar dessa questão, mas agora está a vir como importante falar-te sobre isso. Esta Madonna está associada à constelação de Virgem e o sentido que nos dá a Virgem é o da visão, do conseguir, mas a tua visão interior, de conseguir ver. Então, e isto veio intuitivamente algo direcionado para a tua leitura. Portanto, há alguma coisa que tu estás a conseguir agora tomar consciência, ver mais além desta questão. Transmuta o seu karma, ok? Ajuda os outros sem se envolver nos seus problemas. Então, parece que há aqui algo muito claro, não é? Que é realmente a questão de, por vezes, tu te deixares afetar muito pelas circunstâncias à tua volta.
E isto faz parte de algo que nesta vida tu vieste transmutar. Eu sinto que tu és uma pessoa muito sensível, muito sensitiva, e muitas vezes és provavelmente uma pessoa que estás em certos ambientes e por vezes tu podes sentir aquilo que não está a ser falado, consegues saber por entre linhas, sentir energias, sentir forças que estão por aí presentes. E isso muitas vezes afeta-te de tal forma que drena a tua energia. Além do mais, eu sinto que tu és alguém que tens um poder de transformar, curar estas energias negativas através de ti. Mas, de facto, aquilo que os teus guias te querem vir falar nesta leitura é que há uma necessidade de ajudares os outros sem te envolveres nos seus problemas, sem te envolveres demasiado, sem deixares que isto drene a tua energia, a força vital que está aqui a mostrar, não é? Porquê? Porque realmente, ao fazeres isto constantemente, ou às vezes que for, não importa, tu terás com certeza esta noção de que isso drena a tua energia e ficas com a incapacidade de fazeres o teu dia a dia com naturalidade, com normalidade e com força, e depois obviamente que já não tens mais força para dar a outras pessoas, ou para estares, ou para fazeres o teu trabalho, ou para estares com a tua família, não é? Isto vai afetar tudo na tua vida. E mesmo essas pessoas que queres continuar a ajudar, depois falta-te essa energia. Então, tu tens um animal de poder e não é por acaso. Este animal vem-te trazer esta força vital, muitas vezes vem-te ajudar. Provavelmente tu és alguém que tens uma ligação muito grande com os animais, podes ter até um animal de estimação e este animal de estimação, se é o caso, ele ajuda-te a recuperares, a recarregares energia, muitas vezes. Mas o fundamental de estares realmente a começar a perceber, a teres este awareness, esta consciencialização de que de facto certas circunstâncias, certos ambientes, ajudar os outros, por vezes tu vais para além daquilo que são os teus limites. Então há uma aprendizagem que estás a fazer, um crescer em estabelecer os limites saudáveis que permitem que tu consigas manter a tua energia, a tua força vital necessária para continuares, para estares lá, aquele momento que podes realmente ajudar, da forma que tu podes ajudar, mas sem te envolveres emocionalmente, sem te deixares drenar pela situação, porque isso não vai ajudar nem os outros, nem a ti, não é? As emoções que aparecem aqui, então vemos esta mãe com a seringa ou uma enfermeira a correr atrás da criança, a querer tratá-la, não é? Então eu vejo aqui mais uma vez é claro, esta ideia de que tu corres atrás para ir ajudar, tu tens um entusiasmo, uma ansiedade por te lançares para ajudar os outros. E por vezes até podem os outros não estarem muito dispostos a ter essa ajuda, mas tu tens um coração tão grande de quereres realmente ver os outros bem que fazes tudo o possível e o impossível para fazeres essa ajuda, não é? Para estares lá. Mas é possível tu estares e ajudares. Primeiro, a primeira mensagem que eu vejo aqui de importância para ti é teres bem presente que ajuda apenas quando te pedem ajuda, ok? Não vás atrás a correr, a perseguir uma situação, a insistir em algo se a pessoa não pediu ajuda, ainda que tu vejas que realmente a pessoa precisa. E isso é algo que, com a experiência de vida, e eu revejo-me muito nesta tua leitura, isto é uma grande aprendizagem para mim também, que tenho vindo a fazer, é que muitas vezes, de facto, nós sabemos, sentimos que realmente aquela pessoa precisava de ajuda, mas mesmo quando fazemos sem a pessoa pedir, nós tentamos ajudar, o desgaste que nós ficamos a sentir é 10 vezes maior.
E depois temos a frustração, porque sentimos que aquilo não serviu de muito ou não serviu de nada. Porquê? Porque a pessoa tem que estar ela própria à procura, em busca dessa ajuda. Caso contrário, é como a energia, a pessoa é como se tivesse um escudo, uma barreira, e esta força, por mais que seja de bem e de ajuda e de luz, e de compreensão e de amor, ela vai bater e vai voltar para trás. Só que em vez de voltar para ti, ela vai se dispersar e fica perdida, não é? Porque há um dirigir muito seletivo para aquela pessoa daquela forma e dessa força de tem de ser e deveria ser, mas de facto é a partir de cada um da sua vontade própria que é possível fazer realmente mudanças e receber ajuda. Dar e receber ajuda em harmonia, em recíproco, é um dos maiores desafios da humanidade no tempo atual, na minha opinião. Porque de facto nós estamos apenas no início de aprender como é que damos e recebemos em harmonia. E há uma aprendizagem que eu sinto que tu também estás a fazer acoplada aqui, que é de aprenderes a receber também. E por detrás, aquilo que realmente os teus guias e o teu animal de poder vêm-te trazer é que tu só podes ajudar quando a pessoa quer ser ajudada, e mesmo assim faz de maneira que seja simples, que seja mantendo o teu limite saudável, não estando a pôr em causa a tua integridade. Porque dessa forma não vais estar a ajudar mais a outra pessoa e com toda a certeza não te estás a ajudar a ti. Que interessante. O que é que te faz pensar esta imagem? Imediatamente aquilo que eu vejo é ele a tapar o nariz, cheira mal, chega para lá. Não é? Podes ter visto, percepcionado outra coisa e com certeza há aí uma mensagem para ti. Mas aquilo que eu vejo é realmente aqui já estás a entrar no meu espaço. Espera lá, começa a cheirar que já está a entrar aqui num espaço que vai ser nefasto para mim de alguma forma, não é? O cheiro. O cheiro é um dos sentidos que nós temos que mais nos pode dar indicações maravilhosas daquilo que estamos a vivenciar. E de facto é como se este cheiro estivesse lá, não, já está a entrar no meu espaço, vai ser nefasto. Então mantém essa distância, a tua distância de segurança, para manteres realmente a tua integridade e poderes assim ajudar verdadeiramente. Porque quando estás a manter o teu limite saudável, também estás a dar esse exemplo. E estás a partir de um espaço centrado, com força vital, com maturidade e com clareza e direção de como agir, o que dizer, o que se pode fazer. E depois deixar para que a própria pessoa faça o seu caminho, faça a sua própria aprendizagem. O caminho de cada um é sempre diferente, não é? E nós podemos dar sempre aquilo que é a nossa perspectiva, aquilo que é a nossa visão, mas a pessoa vai tirar dali aquilo que ressoar consigo e o resto deixa para trás. E é mesmo assim que deve ser, tal como as leituras aqui, não é? Tira aquilo que ressoa contigo verdadeiramente, o resto deixa ficar. Encontra em ti a tua verdadeira resposta, a tua clareza. Apenas isto são direções, guias. Da mesma forma, podes levar este exemplo para quando estiveres a tentar ajudar alguma circunstância ou alguém. Tu tens o Starling.
Agora é o momento de sair para o mundo e conectar-te de formas autênticas. Ok. Eu vou colocar já a tua última carta de oráculo. Cá está ela. E tens arcanjo Jufiel a dizer-te: lei do presente. 80% dos teus problemas estão no futuro. Desses, 99% nunca vão acontecer. Vive o que existe hoje, liberta o passado e o futuro. Eu adoro esta mensagem. Acho que realmente é muito iluminadora, não é? A lei do presente. 99% desses problemas nunca vão acontecer. Realmente, muitas vezes, todos nós temos esta tendência de viver mais no passado e no futuro, ou quase praticamente naquilo que foi e naquilo que virá, e não estarmos verdadeiramente presentes. E esta cura que estás a fazer na tua alma vem neste sentido, de estares realmente presente. E eu tenho a sensação de que falamos isso, talvez na introdução. Então agora é o momento de tu conectares com o mundo de formas autênticas. É estares verdadeiramente presente. É colocares tudo aquilo que tu és, com o teu lado de luz e o teu lado de sombra. Não tendo medo, não tendo problema de colocares um não, de colocares a distância quando sentes que ela é precisa. Com medo que a outra pessoa vá ficar melindrada de alguma forma por causa disso. Isso de facto é um gesto ou é uma palavra que pode ajudar imenso a outra pessoa, porque também lhe vai ensinar que também ela pode e deve fazer por manter o seu espaço, por manter a sua integridade limpa, não é? Então vamos colocar o teu tarô. Vamos usar o tarô do Corvo. Uau! Viste a força, a vitalidade com que voou esta carta? E é a carta do Sol. Alegria, força, vitalidade. É a tua runa Soelu, que nós vamos trazer para transmute o seu karma. É aqui que eu vou colocar a tua runa Soelu. Portanto, já estamos aqui a trabalhar no teu campo energético para ajudar a fazer então esta limpeza e ajudar a libertar-te do passado, do futuro e a manter-te mais presente nesta força de vida que te traz alegria, que te traz abundância, que te traz tudo aquilo que tu possas desejar, porque a carta do Sol é a alegria plena, é a totalidade. Tudo já está como tem que estar, como precisas no momento presente. Tens o Rei de Ouros, o Cavaleiro de Paus, o Raio, cá está este Cavaleiro, e a carta da Força. Tu tens 2 arcanos maiores. 2 arcanos maiores a mostrar que esta é de facto uma mudança que estás a fazer, que vai afetar a tua vida a todos os níveis. Porque te está a trazer esta força vital que vais usar para criar abundância no teu mundo exterior, percebendo que realmente a partir de te conectares com toda a tua autenticidade no momento presente e canalizares esta energia do Sol. A energia do Sol é Deus Pai, é de onde vem a energia de Cristo. Ele é a força vital do Sol. E há então esta transformação, esta maturação que estás a fazer maravilhosa de canalizares esta força vital que vem através do teu ser divino.
que vem do mundo espiritual, do teu eu superior, do teu eu espiritual, e a canalizares isto para te movimentares, raido, para te movimentares sendo verdadeiro, autêntica, honesta com tudo aquilo que tu és, mantendo a tua integridade e agindo com esta vontade suave, avançando corajosamente, seguindo a tua paixão, seguindo aquilo que realmente te faz vibrar, fazendo aquilo que te faz acordar de manhã e teres vontade de sair da cama, sabendo de que já vives abundância e vais continuar a crescer e a alcançar toda a abundância que necessita a tua alma. Maravilhoso. Berkana, crescimento. Eu vou colocar a tua Berkana na carta de ajuda os outros sem se envolver nos seus problemas. Sinto que realmente esta é a base do crescimento que estás a fazer e vemos alguém a subir a escada, não é? Portanto, realmente há esta grande maturação que estás a fazer neste sentido. Há um karma que estás a transmutar. É? E este karma está ligado a esta questão dos limites saudáveis e está ligado a libertar-te de energias de passado e de ansiedade do futuro. De perseguires algo na tua vida, independentemente do que seja, e conseguires saber, teres esta capacidade de ver através da tua visão interior aquilo que realmente está à tua frente. Se há algo que deves investir ou não, se há algo que podes avançar com uma ajuda porque te foi pedido ou não, se há algo que queres que faça parte do teu campo, da tua vida, do teu ambiente, se há algo que queres que faça parte da tua vida ou não, há uma grande claridade mental que estás a alcançar. E neste respeito eu vou trazer a selenite, que é um cristal que traz esta ajuda a clarear, limpa energias que possam ofuscar, portanto, traumas do passado, experiências negativas que aconteceram antes, ansiedade relativa ao futuro. Então eu trago a selenite para ela limpar estas forças que ofuscam, que causam confusão, nevoeiro, que te impedem de ver. E vou colocar também a turmalina negra aqui para te ajudar a libertar a turmalina negra e a pedra de Arcanjo Micael, que ajudam a libertar energias correntes, amarras do passado. Ok? Então, para que te ajude aqui a libertares estas amarras do passado e ansiedades do futuro. E finalmente eu vou colocar um quartzo rosa que está ligado ao amor incondicional na tua carta da força. E vemos estas rosas, cor-de-rosa aqui também. E aqui é para tu conseguires ir de encontro cada vez mais, esta cura da tua alma, a este amor incondicional por ti mesmo, por ti mesma, primeiro de tudo. E para que tu depois possas, com esta vontade suave, levar então aquilo que tu és, o teu ser autêntico, com este amor por tudo aquilo que faz parte de ti, levares isso aos outros. Querida alma, então está assim finalizada esta tua leitura de cura da tua alma.
Eu espero que tenhas desfrutado. Se assim foi, deixa um gosto, subscreve no canal, isso dá uma imensa ajuda a continuar o meu trabalho. E do meu coração eu envio-te um enorme abraço de luz. Vemo-nos na próxima. Até já. Olá, bem-vindo, querida alma. Então, a tua leitura, esta leitura de cura da alma, tu escolheste o anjo terrestre e diz: é um trabalhador da luz que veio à Terra ensinar o amor. Que coisa maravilhosa, não é? Eu sinto que há aqui uma mensagem, antes de mais, que os teus guias te querem passar, que tem a ver com o reconheceres a tua essência divina, reconheceres que realmente és uma alma divina que está encarnada num corpo terreno e a tua fonte de acesso ao divino, ao espiritual, é infinita e está sempre contigo. E há muito que vens trazer com aquilo que tu és, com a forma como tu te colocas para o mundo, para o teu mundo, não é? E para o mundo à tua volta, para os outros. Então, podes ser alguém que já tens feito trabalho nesta direção de terapia, de conexão com o mundo espiritual. Acima de tudo, é o amor que colocas e que levas, o exemplo, aquilo que fazes com este verdadeiro amor por ajudar os outros, seja no que for que faças. Então, antes de mais, eu vou colocar as tuas runas, estou a sentir, e vamos ver sobre esta cura da tua alma. Tu tens restrição, movimento e alegria. Ou porta, é suriçás. É uma porta. Então, de um espaço onde com o Nautis estiveste a sentir uma restrição, um bloqueio, um impedimento de avançares mais além, de chegares àquele sítio onde queres chegar, é esta cura de alma que está a acontecer em ti, é o que te vai movimentar para uma porta, uma oportunidade de realmente avançares neste teu objetivo. E é aquilo que vamos trabalhar aqui nesta leitura. Também é a ajuda a nível de curar o teu campo astral, porque qualquer bloqueio que inclusive eventualmente se transforma em alguma dificuldade física, isto começa no campo astral. É? Então daí também esta leitura de cura de alma, porque do campo astral depois passa para o corpo etérico, que é o corpo de vida, é as forças de vida, é aquele que faz nós termos movimentos involuntários até, não é? Porque temos no nosso corpo. Então é todas essas forças de vida e depois daí o corpo físico, a condensação. E então trabalhando, fazendo cura a este nível do campo astral, estás a trabalhar todos os outros campos. E ao trabalhares aqui especificamente neste bloqueio, que vamos trabalhar então nesta leitura, ao nível deste bloqueio no teu campo astral e que te vai ajudar realmente a mover-te e encontrares esta porta, vir ter até ti condensado no material, no físico, a porta da oportunidade. E isto pode ser através de uma iluminação, de teres aquela força de vontade, de saberes qual o passo a dar se não soubeste, ou inclusive é chegar mesmo do exterior até ti alguma oportunidade que estejas não a necessitar, mas que seja a oportunidade que te vai levar na direção de alcançares este objetivo que é o da tua alma, é propósito da tua alma. Vamos ver então as tuas cartas de oráculo, a navegar mais a fundo
nesta tua cura. Tu tens transforme-se, rompa com padrões antigos e renasça. Tens o número 13. Então o 13 pode ser significativo para ti. Eu estou a ver flores, muitas flores, não é? Aqui com as rosas, inclusive no vestido dela. E estas flores no vestido dela são mandalas. Então as mandalas são também uma forma maravilhosa de poderes fazer terapia na tua alma, ajudar-te a tirar estes bloqueios que aqui fica claro que tem a ver com um padrão antigo, talvez uma crença que está programada, enraizada na tua mente, no teu inconsciente, e é este processo que te está a levar a renasceres e deixares estes padrões antigos que na verdade são aquilo que te estão a bloquear, é aquilo que te impede de chegares ao objetivo que queres chegar. Vamos ver se conseguimos saber mais em detalhe acerca deste padrão, destas crenças. Tu tens o abutre e diz: aceita o inevitável, deixa ir o passado e recebe o renascimento que está a começar. Uau! Aceita o inevitável. Então aquilo que eu estou a receber para ti é que precisas saber, os teus guias querem falar-te, que tenhas realmente consciente de que isto já está a acontecer. Este renascimento, este deixares o passado, deixares este bloqueio, esta crença, o padrão, a restrição que estava ali, já está num processo de estares a libertar isto. Okay? Então é importante que saibas que realmente isto já está em andamento. Há um grande ênfase que os teus guias te estão a dar, porque talvez tenhas muitos momentos estejas nesta fase da viragem onde surge muito aquela dúvida, mas será que realmente eu vou conseguir? Será que isto vai acontecer? Provavelmente tu até já sabes qual é este padrão que tem vindo a bloquear ao longo da tua vida ou ao longo dos últimos anos ou meses. Tu conseguiste identificar o que é isto que está lá presente e que te impede de avançar, e se ainda não o identificaste, provavelmente vamos ter dicas aqui, sinais na tua leitura que te vão levar nessa direção. Mas de qualquer forma, o importante é que saibas de que isto já está a ser transformado. Os abutres são aves decompositoras. Elas, na verdade, alimentam-se de carne que já está morta. Elas não caçam, alimentam-se do que já está morto. Então é esta confirmação de que já está morto, já estás no processo de transformar, já está a haver a digestão de algo que já morreu. Tu estás apenas na fase de começares a renascer. E ainda que tu não vejas, não é, o cá fora do ovo o pintainho, já está. É quase como se já o ovo começasse a querer, conseguisses ver que já está a começar a rachar. Que coisa bonita. Vamos ver aqui com as cartas das emoções. Precisas saber. Muito interessante. Eu acho que esta carta também saiu no grupo número 1. Por isso, se foste atraída até ao grupo número 1, à leitura número 1, aconselho-te a ver. Esta carta demonstra ansiedade, não é? É aquilo que eu te estava a falar, a sentir de, mas será que vai acontecer? Que quando algumas pessoas até roem as unhas, não é? Como ela mostra aqui na carta, é essa ansiedade de, mas quando é que vai acontecer? Eu já esperei tanto tempo, eu sinto que já fizeste muito trabalho e há esta vontade de quereres realmente ver as coisas já acontecer. Aqui temos alguém num ato impulsivo de libertar alguma raiva,
E temos um casal, não é? Uma outra pessoa que está aqui a haver esta interação, a libertar para com a outra pessoa, que provavelmente não é aquela que tem que ouvir, se calhar, essas coisas que estão a surgir. Vamos ver o que é que isto nos está a querer falar. E aqui vemos um menino que a sua bola furou e vemos no punho, mais uma vez, há uma revolta. É isso mesmo, a palavra é a revolta. Ok, então para alguns de vocês, esta circunstância pode-se manifestar muito diretamente com alguém em particular na tua vida. Pode ser alguém da família, um amigo próximo, até um parceiro de trabalho, ou um companheiro de jornada, não é? Mas pode ser aqui uma circunstância onde tu sentes que há uma dificuldade em haver uma clara comunicação, uma dificuldade em encontrar este relacionamento num formato harmonioso, algum desapontamento. E é interessante que eu ainda quero fazer alguma leitura sobre esta época que estamos a passar. Temos um eclipse total solar a acontecer a 8 de abril deste mês e com muitos outros eventos astrológicos verdadeiramente intensos que estão a acontecer, este é um mês de uma grande transformação e estas transformações, estas mudanças trazem muitas vezes disrupções, trazem os nervos todos à flor da pele, trazem desentendimentos por falta de haver uma comunicação clara, não é? De haver muita distração, muita confusão, inclusive é mental, muita coisa a acontecer no exterior. Então é um mês, nós já estamos a sentir os efeitos destes acontecimentos astrológicos e particularmente do evento do eclipse solar. E eu fiz uma leitura ontem muito pequenina no Instagram que realmente mostra estas forças que estão a acontecer de levarem muitas vezes a desentendimentos entre pessoas, sobretudo em relacionamentos que são muito próximos. E eu sinto que para muitos de vocês há uma chamada de atenção de que deves ter presente de que esta é uma fase propícia a trazer ao de cima algo que deves ver. Então, isto que acontece astrologicamente, estes eventos não são para vir criar problemas na nossa vida, são na verdade para nós fazermos uma avaliação, darmos um passo atrás e perceber o que é que está a precisar de ser revisto e ajustado, okay? Na nossa conduta, na nossa forma de olhar, neste caso, olhares o outro, não é? Como é que esta dinâmica da tua relação com o outro se desenrolou ao longo do tempo? Existe aqui algum padrão, talvez discussões que acontecem meia volta, desapontamentos e que te levam a um sentimento de revolta? Então, aceita o inevitável. Não deixes que isto te leve para aquele ponto de isto não devia acontecer. Na verdade, os teus guias estão-te a dizer, se isto está a acontecer, é por uma razão, é porque há algo que te está a querer mostrar sobre ti mesmo, que é preciso olhares para essa tua parte, não com julgamento, olhares com esta compaixão e agradecimento por essa parte de ti te ter levado tão longe, te ter ajudado a sobreviver, a passar desafios difíceis, mas que agora se calhar é o momento de fazeres esta transformação. Transforme-se, rompa com padrões antigos e renasça. Então se calhar já não há na tua vida uma necessidade de sentires esse desapontamento constante. E isso é preciso ser falado à tua sombra, à tua criança interior. Qual é a parte de ti que sente esse desapontamento?
Porquê é que ela sente esse desapontamento? De onde vem ultimamente essa revolta? Há algo mais profundo que não tem propriamente a ver com o outro com quem isto está a acontecer, esta oposição. Há algo que isso está a falar de ti, do teu inconsciente. E isto é o momento que estás a vivenciar de fazeres esta movimentação, de transitares para uma nova porta, para um renascimento, onde aquilo que antes fazia trazer ao de cima em ti automaticamente um desapontamento, uma revolta, agora é o momento em que estás a fazer esta transformação e isto já não vai acontecer. Já não há aquele sentimento no fundo do teu estômago, na tua garganta, que vem, como se fosse um vulcão a erupcionar por de dentro de ti e a subir. Muitas vezes é dessa forma que se transforma no corpo físico essa sensação. E na verdade isso vem de algo de trás. E que tu estás neste processo de transformares isto e de já não acontecer. E ao invés, no momento em que surge uma oposição ou algo que pode até aparentemente não ir de acordo com aquilo que tu gostarias ou das tuas expectativas ou com os teus planos ou opiniões simplesmente divergentes, há uma calma interior que tu vais ter agora e que te leva a simplesmente comunicar, perguntar: mas porquê é assim? Por que vês as coisas assim? Então, e como é que nós vamos? Porque eu sinto desta forma. Ou apenas teres a capacidade de falares com esta pessoa e dizeres: sabes, por vezes este tipo de conversa ou estas dinâmicas fazem-me sentir desta forma. Há esta clara comunicação que eu te vejo a começares a ter a capacidade de dizeres abertamente aquilo que se está a passar, ao invés de colocares uma barreira de proteção e de colocares então essa revolta, essa defesa em ataque, não é? Esta dinâmica da defesa, de estar à defesa e então ataca-se. Vamos ver o que mais. Teu anjo da guarda. Ai, que bonito. Teu anjo da guarda é o teu eu superior. E ele diz-te: pede-nos sinais e abre-te a eles. Estamos a acompanhar-te. Lembra-te de que os sinais geram um sorriso espontâneo. Coisa bonita. Então, nós vimos que, de facto, esta transformação já está a acontecer. E momentos de grande harmonia, de amor, e através de ti, da tua transformação, como tu vais levar isso ao outro, aos outros, e as transformações que isso vai trazer também na tua relação com os outros, é esta porta que se está a abrir nova para ti. E nestes momentos de dúvida, o teu anjo da guarda está a dizer-te que pede sinais. Nesses momentos em que sintas a dificuldade, a dúvida a surgir, ou até que tu começas a sentir o momento a acontecer dessa revolta que ainda está lá e começa a subir, nesse momento respira e pede a ajuda ao teu anjo da guarda. Pede um sinal de como realmente essa transformação já está a acontecer em ti. Porque está contigo sempre o teu anjo da guarda. E com toda a certeza vai haver alguma coisa que vai surgir e que te vai gerar este sorriso espontâneo, que te vai dar essa ancoragem e sentires realmente confiança de que de facto não estás sozinho, não estás sozinha. Isto está a acontecer para ti. E com a ajuda dos teus guias e sobretudo do teu anjo da guarda. Coisa bonita, não é? Então vamos colocar o teu tarot e ver o que mais, particularmente o teu anjo da guarda, te quer falar
Eu sinto que estas cartas são, e estas também, são para ti. Cá está o teu 9 de espadas, não é? Esta ansiedade, os momentos de dificuldade que tens vindo a sentir e de falta de esperança. Inclusive, houve momentos em que sentiste que te faltou a confiança em veres a luz, não conseguires ver realmente uma forma de saíres deste ciclo. Mas tens a carruagem logo de seguida, a mostrar-te um movimento em frente, a saíres a toda a velocidade em direção à tua vitória. A carta da carruagem também é um símbolo de vitória. Tens a torre, o 10 de paus, a rainha de espadas, em conjunção com a carruagem, o as de ouros e o julgamento. Então eu vou ajustar aqui só um pouquinho as tuas cartas. De facto, temos mais espaço aqui desaproveitado. E de alguma forma eu sinto que isto também é uma dica do teu anjo da guarda, a dizer-te para organizares o teu dia a dia, organizares no teu dia a dia as tuas emoções. Então vai ficando atento àquilo que vais sentindo a cada dia. Isso vai te ajudar a tu manteres uma coesão e direção. Vai-te ajudar a encontrares estes sinais que te estão a ser dados e vai-te ajudar a compreender melhor como realmente já estás a fazer esta transformação. Ok? Não é? Tudo muito mais arranjadinho. Então é este movimento que tu também estás a fazer para organizares as tuas emoções, para deixares limpo emoções do passado que não estavam resolvidas. Eu vou colocar a tua runa deste movimento aqui. Porque é aqui que reside na verdade, vou colocar no teu 9 de espadas. Exatamente. É isso. Daqui, desta ansiedade, da dificuldade, a tua restrição a esses sentimentos de tristeza, de mágoa, revolta, mover-te, fazer aqui esta transformação, esta limpeza e organização das tuas emoções. E para isso eu vou-te colocar cristais. Então vamos colocar aqui o cristal de Arcanjo Micael, que é aquele que ajuda a cortar cordas com o passado, a romper com estes padrões antigos. E vou-te colocar a ametista também. A ametista tem um poder enorme de transformação. Ela é transformativa. Então, com a intenção de fazeres esta alquimia, né? Transformares aquelas emoções de baixa vibração do passado, a fazeres agora esta transformação que resolve, que te traz clareza, que traz uma nova vida. Então eu sinto que agora já consigo respirar melhor e tudo. e sinto que, sobretudo, em muitas dúvidas que estás mais a viver no momento de quando é que isto vai acontecer, quando é que isto vai terminar. Então isto já está em decomposição com o teu abutre e já estás automaticamente, assim que o processo de decomposição começa, já se está a fazer esta transformação, esta alquimia e a dar início a novas estruturas moleculares. Né? Então isto já está a acontecer e ao nível do teu DNA.
Não é por acaso que eu estou a sentir esta conexão à biologia, às moléculas, porque há realmente uma transformação profunda que estás a fazer, que vem até ao nível do teu físico. Portanto, ela está a acontecer no astral, já a passar para o teu corpo etérico e vai se condensar mesmo em transformações ao nível do teu DNA. E isto é algo que é cientificamente comprovado, que quando existem grandes transformações, curas a nível emocional, isso transforma-se ao nível de rearranjos no DNA, ok? Então realmente há uma transformação maravilhosa a acontecer aqui para ti. E sobretudo, aquilo que te traz é o fim, não é? O 10 de paus mostra o final de um fardo, é o início de uma nova viagem. Nós vemos-te aqui com as bagagens apenas daquilo que é preciso a iniciares um novo caminho. Guiada, acompanhada sempre pelo teu anjo da guarda. Nós vemos também as tochas aqui no caminho. Repara. Estás a ser guiado no caminho a seguir. E aquilo que te vai trazer é uma grande força de clareza mental, assertividade e capacidade de uma comunicação clara. É sobretudo esta capacidade, cá está, isto é quase como opostos. Aqui há toda uma nuvem de confusão que impede de comunicar a partir do coração com clareza, e isso leva a essa distorção e discussões, e aqui há uma calma, um olhar o horizonte, o ver uma perspectiva mais elevada e o manter a integridade, a assertividade para, com a tua espada da tua clareza, a representar a tua clareza mental, saberes exatamente o momento onde falar o que é a palavra certa com esta tranquilidade, porque vês mais à frente, mais ao longe, vês para lá do horizonte, para lá dessas emoções que antes iam surgindo e tomando conta, tomando o controle da situação. Agora és tu que vais tomar o controlo de qualquer circunstância e saberes exatamente como agir, como falar. A tua carta da torre com o as de ouros dá-me a sensação, já lá vou, dá-me a sensação de que isto é algo que é um trabalho que tu já tens vindo a fazer, estás neste momento de sentires, mas eu não estou a ver, mas onde é que está? Mas durante este mês de abril há um momento como um raio em que simplesmente isto acontece. Há qualquer coisa diferente no teu mundo que vai surgir e há uma bênção que chega até ti, há uma oportunidade, esta porta materializada, portanto algo tangível que vi aqui com a runa Thurisaz, é realmente algo com raízes materializado que aparece. Então é como se algo no teu mundo vem acontecer e tu consegues realmente ver com os teus olhos físicos esta direção, este movimento de estares realmente a caminhar um novo ciclo. E isto vai ser diferente para cada um de vocês. Então, mas este despertar, este awakening, este ressurgir, este renascimento que estás a fazer, esta elevação para além do físico, não é? Esta transformação que está a acontecer em ti vai se transformar de forma física, em que vais poder ver algo realmente no teu mundo que demonstra esta mudança. E pode ser em mais do que uma forma, mas que vais ver isso com toda a certeza. E eu estou a ser chamada para a estrela de 5 pontas que está aqui no centro do Pentacle, do disco de ouros,
Temos aqui a estrela de 5 pontas, que na verdade acho que é a primeira vez que eu vejo que ela está aqui, nesta carta. E isso está-me a remeter para a estrela de 5 pontas é ultimamente o símbolo do homem. É o homem de Vesúvio, portanto, é a estrela que mostra a condição do homem. Temos como se fosse a cabeça na ponta de cima, os braços e as 2 pernas. E fazeres um exercício através da estrela de 5 pontas, que na verdade eu coloquei isso há poucos dias no canal YouTube e está também no Patreon, é um exercício que tu podes fazer e que com certeza te vai ajudar em algum momento em que estejas a sentir maior dificuldade agora durante este processo que está a acontecer e que te vai ajudar a estares alinhado e a confiares que realmente isto está a acontecer e estás a fazer esta transformação maravilhosa. Aconselho-te verdadeiramente a fazer. É um exercício muito simples, onde tu podes também até divertir a fazer. É uma pintura simples, qualquer pessoa consegue fazer com os lápis de cor ou cera ou enfim, o que tu quiseres, mas aconselho-te, acho que veio aqui como um conselho, não acho, eu sinto mesmo que veio como um conselho do teu anjo da guarda, porque de facto não é por acaso que eu nunca reparei e agora fui chamada para a estrela aqui no centro. Então, querida alma, realmente aceita o inevitável de circunstâncias que ainda vão acontecendo, onde não consegues controlar e ainda há uma interação, uma dinâmica onde vejo o resultado a vir ao de cima, estes momentos de revolta, momentos de ansiedade. Aceita também isso porque é parte desta decomposição que está a acontecer. Leva compaixão até ti e sabe que já estás a movimentar-te em direção ao teu renascimento e estás a ser guiada a cada passo. O teu anjo da guarda está a acompanhar-te sempre. E lembra-te que quando precisares, pede ajuda, pede um sinal ao teu anjo da guarda e ele mostra-te que lá está sempre contigo. Então fica assim fechada esta tua leitura de cura da tua alma, que eu espero que ajude, e do meu coração eu estou a enviar um enorme abraço de luz. Não te esqueças de subscrever ao canal, de deixar um gosto, isso realmente ajuda aqui a dar continuidade ao meu trabalho. Um abraço e até à próxima. Olá, bem-vinda, querida alma, à tua leitura desta cura de alma, e tu foste atraído até à carta Deusa. Expressa a sua energia feminina divina, aceitando a sua intuição mágica e essência cuidadora. Eu acho assim estupenda esta carta, não é? Desde a imagem, as cores, a presença angelical que se sente aqui, a força vital do sol e ao mesmo tempo esta essência do feminino, do divino feminino, da delicadeza, a suavidade. Aqui este anjo está a tocar um violino, portanto há toda uma delicadeza e eles vêm em barcos com asas nas nuvens. Então traz uma essência muito sonhadora. E eu sinto que, antes de mais, os teus guias te querem passar nesta leitura que te vai ajudar a fazer esta transformação a nível de cura do teu campo, do teu corpo astral, que tu tens uma essência sonhadora, esta intuição mágica, esta tua conexão ao mundo da imaginação, que é fundamental para avançares tanto na tua cura das tuas emoções, quanto trazeres
a tua verdadeira essência para a Terra e colocares isso de forma a construires grande abundância no teu mundo e para os outros à tua volta. Que de facto, seja o que for na tua vida, nas tuas rotinas, na vida da prática, não é? Há uma força enorme dos teus guias a dizer-te que não descures, não deixes de dar valor a esta essência que vem da parte intuitiva, que vem da tua imaginação. E isso é realmente importante, e não é acaso dos teus guias referirem isto, porque de facto nós vivenciamos uma sociedade onde fomos muito dirigidos pela parte material, física, factual, lógica, racional, e a parte intuitiva, este divino feminino, que é o que traz a tua intuição, é o que vem a partir da tua imaginação, não foi colocado no mesmo patamar, não é? No mesmo peso da balança, e na verdade ele está lá. E é aí que reside toda a base, a fonte para a criação do que quer que seja. E então há esta grande força dos teus guias, e eu sinto que a própria cura que tens vindo a fazer e a que te leva a esta leitura e que vamos trabalhar aqui, vai no sentido de abrires ainda mais as portas, abrires o teu terceiro olho e o chakra da coroa, portanto de abrires estas tuas portas à tua imaginação, de abrires as portas realmente para escutares aquilo que te fala e trazeres isso com valor para o teu dia a dia. Vamos ver as tuas runas. Ok. Então tu tens, uau, o Sol é Lu. Não foi por acaso de eu ter visto aqui este Sol maravilhoso, cheio de força, de vitalidade, calor. Sol é Lu, é totalidade, é a força do Sol. Então tens agora tive aqui uma branca. Só um segundo para eu ver. Não me consigo lembrar o nome da tua runa. É Eoas, claro, é defesa. Ok, então não é por acaso, sabes? Aquilo que eu sinto é que realmente é quase como uma paragem que te acontece muitas vezes quando tu tens esta parte de ti a chegar até ti, e é como se tu tivesses uma branca e não conseguisses aceder a essa parte, e isso tem a ver com este bloqueio que ficou, obviamente por causa daquilo que nós fomos vivenciando na nossa sociedade, não é? Isto não há cá julgamentos, é apenas a constatação daquilo que precisa ser transformado, onde é que está a residir esta cura, e na verdade vem de não estares mais à defesa daquilo que vem da tua parte feminina. O Sol é Lu, é a parte do masculino, é a energia do Sol, Pai, e isso é algo que já tens muito presente em ti e tens uma vitalidade enorme. Eu sinto que és alguém com uma força muito grande de avançar, de direção, de estares muito dirigida para a ação, para o fazer e alcançares os teus objetivos, o que é maravilhoso, não é? Mas agora é o momento de abrires as portas àquilo que estava já à defesa, que é a tua parte intuitiva, à parte de não racional, aquela que não vem pela lógica, e ao abrires as portas a isto, vais então começar a avançar ainda com maior velocidade em direção àquilo que realmente te faz feliz, ao teu propósito, e sobretudo ao encontro da tua verdadeira essência, não é? Que depois, a partir da tua verdadeira essência, transformas o teu mundo da melhor forma, em todos os sentidos. E tu tens algis, proteção.
Então, os teus guias querem que saibas, e o teu anjo da guarda, que estás muito protegido neste momento. No caso de teres alguma dúvida, de estares a passar uma dificuldade a nível de problemas de saúde físico, eu estou a sentir que há esta mensagem a dizer-te que estás protegida, estás a ser acompanhado a todo o momento e também isto vai passar. Vamos ver as tuas cartas de oráculo então e ver o que mais te querem falar acerca desta cura que está a acontecer e que vamos impulsionar com a tua leitura. Esqueça as memórias que fazem emergir sentimentos negativos. Certo. Então eu sinto que isto vem muito de acordo com esta dificuldade que bloqueiam aquilo a que estás à defesa no teu mundo terreno. Os teus guias querem te dizer que é importante, relativamente a esta questão, perceberes a importância de manteres as memórias e os pensamentos negativos, aquilo que te faz sentir negatividade, não é? É importante deixares isso ir e substituires isto por um sentimento de esperança, de saberes que estás a ser protegida, que estás a ser guiada a cada momento e que isto vai passar. Okay? Mas há esta grande importância de te conectares com a tua verdadeira essência intuitiva, porque na verdade é a partir daí que tu vais ter este sentimento, pensamentos claros de que sabes que realmente estás protegida e há um caminho de luz a percorrer e para isso o passo principal neste momento é deixares para trás os pensamentos e as memórias do passado, de como correu mal, do que aconteceu antes, de todas as experiências que te trazem ao de cima estes sentimentos negativos. É o momento em que estás então a fazer esta transformação e é aqui que nos vamos focar na tua leitura. Vamos ver as emoções que querem surgir aqui para elucidar. Uau, ok, então esta apareceu nas 3 leituras e demonstra a ansiedade, não é? O nervosismo, o medo, inclusive aqui para ti eu sinto que é particularmente um sentimento, uma emoção de medo. E o medo é a principal causa de condensarmos no mundo terreno, no nosso corpo físico, as dificuldades, não é? Porque de facto o medo é o que nos bloqueia, o medo é o que atrai mais circunstâncias que vêm confirmar esses medos. Então, a principal cura no teu campo astral, ao nível das tuas emoções, vem para retirares qualquer energia, qualquer memória, sentimento que vem trazer medo. Ok? Não é deixar de ser sensato, mas é vivenciar aquilo que vem, a vida como ela vem, aceitando o que te traz no momento e olhando para veres o que podes tirar daí da melhor forma. Como é que podes transformar isso? O que é que podes aprender com isso? O que é que te está a querer falar? Mas não a partir de um momento onde encaras isso com medo. Há uma diferença muito grande. Então, realmente, isso é a chave desta cura que vem no nível astral, que passa para o corpo etérico, que são o corpo das forças vitais, e passa depois para o corpo físico,
onde se condensa, se deposita, materializa fisicamente aquilo que está vindo do corpo etérico, que vem do corpo astral. Portanto, das tuas emoções, dos teus sentimentos. E há esta importância aqui na tua leitura de veres estas camadas, de perceberes que realmente é importante e é a chave fazeres esta transformação ao nível dos teus medos, porque quando vibramos em medo, é isso que passamos para as forças vitais, vão estar a vibrar em medo e deposita no corpo físico, materializa-se inclusive em dificuldades ou mesmo doenças físicas. Então, por exemplo, eu estou a ser chamada a falar-te de uma situação que vivenciamos a nível mundial recentemente, a situação vírica, não é? Onde existiu de facto uma expansão, uma propagação enorme do vírus e a base, além das, portanto, as condições físicas a que nós nos colocamos têm a sua importância, mas não é para esquecer isso, mas é importante perceber realmente qual a base, o ponto crucial para a propagação de um vírus, e vem pelo medo. No medo, quando sentimos, vibramos em medo, a nossa parte da caixa torácica, onde temos os nossos pulmões, ela fica, é como se as forças vitais do corpo etérico que estão à tua volta, nesta zona, não é? É como se elas de repente começassem a vibrar de forma desorganizada e, portanto, aquilo que existe à tua volta muito mais facilmente vai entrar e vem trazer a desarmonia e um meio ideal para um vírus se implantar. Ok? Então, é uma forma muito rudimentar de te explicar, mas que eu espero que consigas perceber, ter uma imagem daquilo que, de como funciona. Portanto, nós temos o corpo físico, sim, é importante proteger o corpo físico, mas também temos que proteger os outros. No corpo etérico estão as forças vitais que fazem gerir toda, que dão a vida ao teu corpo físico. Então, nestas forças, atuando de cima do corpo astral, uma energia de medo, aqui interfere. Fica tudo desorganizado, desalinhado e, portanto, fica propício a deixar entrar aquilo que é nefasto ao corpo físico. E da mesma forma funciona para tudo o resto na nossa vida do corpo físico. O corpo astral tem esta influência, não é? Para o corpo etérico e depois para o corpo físico. Então, qualquer energia de medo, é importante libertar-se disto. Tu tens tristeza. Aqui vemos alguém a magoar-se, portanto a dor, não é? E depois já há aqui uma surpresa a chegar. Que maravilha! Então, neste sentido das energias do medo, olha para quais os pensamentos que estás a ter, que são memórias de coisas anteriores, não é? Ou medos do futuro, como estás a vibrar em medo a partir desses pensamentos relativo ao que já aconteceu no passado, aquilo que te magoou, aquilo que te traz esta ansiedade, este medo que volta a acontecer. É importante olhares para esses pensamentos, perceberes que estão lá, e é aqui que estás a fazer a grande cura ao nível do teu campo astral. É não estares mais a partir sempre de um ponto de defesa com medo do que vai acontecer por causa do que aconteceu antes. É partires a partir de um ponto de surpresa pela vida, de que a vida realmente pode te surpreender. Com a chegada de alguém novo, que vem trazer uma notícia boa, maravilhosa, inesperada. Deixa-te surpreender pelas coisas boas que realmente acontecem na tua vida.
Não estavas nada à espera. Repara a mão na cabeça com quem diz, mas como é que é possível? É uma surpresa. E mesmo que seja uma coisa que até pode parecer que não, pode não ser muito bom, deixa de surpreender. É uma história muito interessante que traz a ilustração nesta carta. Dá-me a impressão de que é uma mãe com um filho, uma mãe sozinha com o filho, e que há a chegada de um homem diferente, de um homem novo na vida desta mulher, mãe. E a criança fica, oh meu Deus, e agora? Mas deixa que isso, ainda que seja circunstâncias que antigamente te levariam ao medo, então estás a fazer esta substituição por apenas te surpreenderes e estares aberta ao diferente, estares aberta àquilo que vier, sem medo. Ok, então vamos colocar mais uma carta de oráculo antes de ir para o teu tarô. Elas estão agarraditas à mesa. Eu estou a sentir que isto é dificuldade. É quase como se eu te ouvisse a dizer sim, Hortelinda, mas isso é tão difícil de fazer. Eu sei, mas não é impossível. E é passo a passo. Repara, nós vemos aqui, tão bonito. Eu estou a olhar para a carta e a te dizer, repara como há um caminho e nós vemos que ele vai a dar um passinho. É passo a passo. E imediatamente vi que é um romano, são ruínas de Roma, e ouvi os teus guias a quererem dizer-te: Roma não se construiu em 3 dias. Por isso, sim, não é num repente, mas é um trabalho que podes colocar-te predisposto a isso, não é? É algo que tu podes colocar como objetivo do teu caminho e que realmente os teus guias te fazem este convite, porque é isso que te vai levar a viveres uma vida onde sentes realmente as maravilhas a acontecerem-te em todos os aspectos. Ok, então vamos ver, tu tens 2 cartas de arcanjos a virem falar-te. Lei da atração com arcanjo Raziel. Pensa no que desejas e não no que temes. Não é lindo quando nos trazem assim estas sincronicidades? Repara como estão contigo. Olha para os sinais que te vão deixando a todo momento, porque estão lá sempre. Pensa no que desejas e não no que temes. Foca os teus pensamentos no bem-estar que queres criar e liberta o resultado. Então, é realmente, isto é um segredo, um mistério muito grande de como funciona o universo e a nossa vida aqui no terreno, e que todos nós já ouvimos falar nesta questão da lei da atração, e todos nós sentimos com certeza alguma dificuldade em aplicá-la. E de facto ela tem passos que é importante e que são cruciais para que nós conseguimos nos alinhar com esta lei da atração. Então, o passo primeiro é realmente pensa naquilo que desejas e não no que temes. Então, a cada momento que consigas tomar esta consciencialização do que estás a pensar, e depois ainda por cima a falar muitas vezes, não é? Pensa naquilo que estás a pensar, observa-te de fora. Agora estou a pensar assim nesta direção. Ok, então se esta direção é aquela forma antiga, os pensamentos negativos, os medos de que vai acontecer o mesmo, de que nunca vou conseguir chegar para além de que há sempre alguma dificuldade pelo caminho, enfim, seja o que for. Então, troca este pensamento e diz, ok, estás aí, agradeço aquilo que me estás a tentar avisar, aquilo que me estás a tentar alertar e pôr-me à defesa, mas eu já não preciso. Então agora eu escolho pensar naquilo que desejo. Eu penso que as coisas acontecem
desta forma harmoniosa, eu penso que consigo, estou já a alcançar aquele objetivo, o que for. Eu penso que estou já a conseguir surpreender-me, eu já me estou a surpreender com qualquer coisa diferente que a vida me vai trazer. Trazes, segundo passo, o foco para estes pensamentos. Portanto, a cada momento que tu consigas, e isso vai se tornando um hábito. Tudo na nossa vida é aquilo que permanece e que se materializa, que se manifesta, vem daquilo que são os nossos hábitos. Portanto, é aquilo que tu tornas uma rotina constante. E esses hábitos não funciona de forma, agora vou ter este hábito e simplesmente já está. Não é em 3 dias, não é? Mas em 21 já a coisa funciona. Até temos muitas vezes orações que fazemos de limpeza energética, a oração do Arcanjo Micael está-me a surgir, portanto, se sentires que ressoa contigo, é uma coisa que podes fazer. Ao final de 21 dias, é desta forma que funciona, o nosso corpo já começa a adotar a nova rotina sem pensar. Então, pode ser antes, pode levar um pouquinho mais, depende de cada um de nós, do foco que colocas, não é? Nessa tua rotina, no seres fiel, firme à tua rotina, e também não importa estares a ser demasiado restrita, estritamente exigente contigo. Importa é que coloques esta suavidade e a verdadeira intenção em fazeres esta troca, não é? Pensares no que desejas e não no que temes. E depois, a cada dia que tu consigas te lembrar, a cada momento, vais fazendo esse exercício. E quanto mais vais fazendo, mais isso vai se tornando recorrente a aparecer no teu cérebro. A pensares nisso, mais vezes vais fazendo. E vais voltando a fazer. E cada vez mais. Até que isso se torna num hábito, sem tu pensares que querias realmente e que tem que ser um hábito. Isso naturalmente vai acontecer. É preciso fazeres este foco nos teus pensamentos. Só um segundo que eu tenho uma interrupção. Então, realmente é isto, não é? O segundo passo é fazeres este foco nos teus pensamentos. Foca os teus pensamentos no bem-estar que queres criar e liberta o resultado. Então, o passo número 3 é libertares o resultado. É aquilo que também já te falei um pouco, que é naturalmente, deixas que isso aconteça com a sua naturalidade, no momento em que tem que acontecer. Não é algo que estás a forçar e a pensar constantemente, já devia ter acontecido, mas ainda não aconteceu. Não, deixa que realmente isso vai acontecer com a sua naturalidade no tempo certo. Quando deres conta, já está. Que bonito. Então, e depois tens Arcanjo Raguel com Lei da Missão. O passo seguinte na tua missão revela-se quando segues o teu coração. Encerra ciclos com gratidão e abre-te a novos caminhos. Então, eu sinto que aqui, Arcanjo Raguel, especificamente, vem falar-te como, a partir de este primeiro passo, ao mesmo tempo, tu vais descobrindo esta missão que tens aqui. E esta missão é saberes o caminho certo por onde seguires, não é? Quais as escolhas a fazer, qual a decisão que queres e que realmente vai de acordo com o melhor para o propósito da tua alma e da tua vida terrena. E isso vem sempre seguindo o teu coração. Então, ao fazeres isto, também estás a alinhar-te para ouvires verdadeiramente esta tua intuição mágica, esta parte que vem do teu divino feminino e que te abre as portas, abre-te a direção, traz-te naturalmente, intuitivamente, respostas e novos caminhos,
novas ideias, novas pessoas que chegam, novas oportunidades. Que coisa bonita. Então vamos colocar as tuas cartas de tarô e ver o que mais os teus guias. Tens o 10 de copas, que fantástico. O 10 de copas é uma energia em excesso, não em excesso desequilibrado, mas é como se fosse o pico, o auge de harmonia, de emoções estáveis e emoções de alegria, de satisfação, de estares verdadeiramente a sentir-te realizada com a vida, de estar satisfeito, não é? A surpreender-te com a vida e com as dádivas constantes a chegar até ti. Tens o Cavaleiro de Espadas, ok? O 10 de Espadas, a Lua, e a Rainha de Copas. É claro, não me surpreende, não é? Então, com a Lua em conjunção com o Cavaleiro de Espadas, mostra-me estas incertezas na direção, uma vontade muito grande que tens de avançar, de um impulso de te dirigires, não é? Para o final de um ciclo de dificuldade, de ansiedade, de medos. Há realmente esta vontade muito grande de quereres lá chegar e este sentimento de não saberes como. Então eu vou trazer a turmalina negra aqui para a tua leitura, para o 10 de Espadas, para limpar, ajudar a limpar estes pensamentos. Espadas é a mente, são os pensamentos. Então aqui demonstra a importância da direção. Aquilo que te deves impulsionar é realmente falares com esta dualidade, não é? Vemos dois corvos. É como se este estivesse a gralhar ali, e este fica virado para a frente, para a linha do horizonte e escuta. O que é que esta voz está a falar? Então, tudo o que ela fale que é negativo, que é aquilo que me impede de abraçar o mundo com surpresa, com esperança, com acreditar que realmente eu tenho este bem-estar, que eu crio estes resultados maravilhosos, aquilo que te impede é o momento de fazeres essa transformação. E repara que eu já tive 2 interrupções a quando da tua leitura, não é por acaso. É uma forma também dos teus guias mostrarem aqui o quanto estas interrupções, desculpem, que tu vais fazendo nesse padrão de pensar memórias, sentimentos negativos, a cada interrupção que vais fazendo a eles é mais um passo que estás a fazer na direção de fazeres essa transformação e de finalmente fechares o ciclo. E eu sinto que realmente estás muito próximo de fechares este ciclo, porque tu tens aqui a tua carta de Arcanjo Raquel a falar: encerra ciclos com gratidão, e é o 10 de Espadas. O 10 é o último, portanto é o fecho, é o final do ciclo. E tens em conjunção a Rainha de Copas, que é aquela que age, que gera, que cria a sua vida a partir da sua conexão com o seu coração. Passo seguinte na tua missão revela-se quando segues o teu coração. A partir deste teu lado feminino, esta intuição mágica que fala a tua carta principal, é completamente de acordo com esta Rainha de Copas. E repara que ela está no topo de uma bola de cristal, não é? Levando para este lado da magia, da imaginação, é aí que reside aquilo que te traz as respostas, que te abre a novos caminhos.
Querida alma, eu sinto que realmente a tua leitura está finalizada. Prepara-te, porque há muitas surpresas que vão surgir na tua vida. Surpresas boas. Depende de ti, de também colocares essa intenção de poderes ver essas surpresas como elas trazem coisas boas. Eu espero que esta leitura tenha ajudado. Do meu coração estou-te a enviar um enorme abraço e não esqueças de subscrever ao canal, de deixar um gosto, isso ajuda imenso a dar continuidade ao meu trabalho. E então vemo-nos na próxima. Até já!